Bom, pessoal, vamos lá, dando continuidade ao nosso curso. Nós vimos aqui a parte do artigo 121 sobre sujeição da obrigação principal, a direta e a indireta. Vimos obrigação acessória e prometemos continuar a partir do artigo 123. Artigo 123. Então vamos lá. 123. Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributo não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Eu não posso, por um acordo particular, repassar a obrigação do pagamento de determinado tributo e dizer para o fisco, olha, fisco, eu por contrato já repassei a obrigação desse tributo a outra pessoa, vai cobrar dele. Essas avenças, esses contratos particulares, essas convenções particulares não podem ser opostas ao fisco. Um exemplo comum dado é o caso do IPTU. É muito comum, num contrato de locação, o locador repassar o encargo de IPTU ao locatário. Aí se o locatário não pagar, o município vai em cima do locador. O locador vai poder opor à Fazenda Municipal, dizer, olha, eu pus isso em contrato de locação, vai cobrar do inquilino? Não. Para o fisco municipal tem que pagar. Depois vai lá na justiça comum e cobre do locatário. Para direito tributário, essas oposições não podem ser colocadas contra a Fazenda Pública. Perfeito? Agora nós vamos ver solidariedade. São solidariamente obrigadas as pessoas que têm o interesse comum e as pessoas expressamente designadas por lei. Primeiro vamos tentar entender o que é solidariedade. Na solidariedade passiva, e vou falar da passiva só, que é o que interessa para direito tributário, existindo uma obrigação solidária, uma responsabilidade solidária entre algumas pessoas para um credor, significa que esse credor pode cobrar o total da dívida de qualquer um desses devedores. Então, digamos que eu, minha irmã e minha filha tenhamos uma obrigação solidária para com o fisco. Eu devo 100, minha filha deve 100, minha mulher deve 100. Minha mulher deve 100. Ou eu devo 100, minha irmã deve 100, meu vizinho deve 100, estamos obrigados solidariamente. O fisco pode cobrar os 300 de mim inteiro, da minha filha inteiro ou do meu vizinho inteiro. Isto é obrigação solidária, isto é responsabilidade solidária. Solidária passiva, quando o credor pode cobrar o total da dívida de um dos devedores. Então, no direito tributário nós temos essa solidariedade. Só que ela difere do direito privado no seguinte aspecto. No direito privado, se eu tenho uma obrigação solidária e eu não sou o devedor principal, eu posso nomear os bens e dizer, olha, o devedor principal tem aqueles bens, tais. Vai cobrar primeiro dele, depois vem cobrar de mim. Isso em direito privado chama-se benefício de ordem. Isso ocorre muito no caso de aluguel, onde o fiador fica como responsável solidário. Aí o credor, o locador, vem cobrar do fiador, o fiador fala, peraí, o inquilino, que é o devedor principal, tem casa em tal lugar, carro em tal lugar, cobra dele primeiro. Se não conseguir, vem cobrar de mim. Então, no direito privado, admite-se o benefício de ordem. No direito tributário, tudo igual, menos o benefício de ordem. Não se admite benefício de ordem na esfera tributária. Então, se você estiver devendo para o fisco, não pretenda nominar, não pretenda indicar bens do devedor principal. Não dá certo. Então, vamos ler de novo. Artigo 124, são solidariamente obrigados as pessoas que tenham interesse comum, sócios de empresa, os cônjuges, na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. E as pessoas expressamente designadas por lei. A lei pode vir dizer, ó, nessa relação as pessoas são solidariamente responsáveis.
como eu falei para vocês, a solidariedade tributária não comporta o benefício de ordem. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita os demais. Então nós temos lá, nós temos o devedor. Nós temos o devedor A, deve 100. O B, deve 100. O C, deve 100. Nenhum deles consegue pegar certidão negativa. Todos estão devendo. Todos estão devendo. Ninguém pega a certidão negativa de débito tributário. Aí vem o 100 e paga os 300. Para o fisco, o B está livre e o C está livre. Se o B for buscar uma certidão negativa, vai conseguir, o C também. Claro que o A vai cobrar, mas já não a esfera tributária do B e C. Vai lá na justiça comum. Para tributário, esses dois estão livres. O pagamento de um também livra os demais. Assim um pouquinho aqui. A isenção ou remissão do crédito exonera todos os obrigados. Então, no meu exemplo lá do 100, foi concedida a isenção, todos estão livres. A não ser que seja uma isenção subjetiva. Digamos que foi isento só o A. Aí, o fisco pode cobrar os 200 só de B ou os 200 de C. Isto é, fica a solidariedade pelo saldo. Fica a solidariedade pelo saldo. Então, o fisco pode cobrar os 200, tanto do B como do C. Então, a isenção ou remissão do crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade contra os demais pelo saldo. A interrupção da prescrição, a prescrição é o prazo que a Fazenda Pública tem para mover uma ação judicial para cobrar o crédito tributário. A interrupção, isto é, parou de contar esse prazo e vai começar a contar tudo de novo. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Então, o efeito é igual para todos. 126. No 126... Eu sempre digo que o direito tributário, ele é o ramo mais romântico do direito, porque ele não discrimina ninguém. É muito bonito essa parte do direito tributário. Todos podem ser sujeitos passivos do direito tributário, todos podem dever. Um menor de idade é discriminado no direito civil, para o direito tributário ele é aceito. Vocês viram que um traficante de cocaína, que é tão perseguido na sociedade, para o direito tributário ele é bem aceito. Você vende vassouras lá no fundo do quintal, numa edículazinha. Não teve formalidade nenhuma na criação, é apenas uma unidade econômica que não é reconhecida pelo direito comercial, mas para o direito tributário. Você é um empresário. Então, a sujeição passiva tributária, ela independe da capacidade civil, independe de aspectos formais, independe se a pessoa está interditada do exercício dos seus direitos. Um médico, que foi proibido, aquela doutora em Curitiba, me foge o nome dela agora, que para apressar a vida dos coitadinhos da UTI, aplicava lá determinado medicamento. Ela foi proibida de clinicar, mas para o direito tributário ela continua com capacidade. É evidente que tudo isso é gozação, mas é verdade. A sujeição tributária é todos, qualquer um pode dever tributo. Não, independe da capacidade civil, independe de ter a constituição de uma empresa, independe se ela está suspensa, se ela está interditada da atividade dela, todos são capazes passivamente no campo tributário. Então vamos ler. Capacidade tributária passiva independe, a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Então um louco, ele não é capaz civilmente, mas é capaz tributariamente de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação e limitação do exercício. Você está com tua carteira de habilitação suspensa, o médico não está podendo medicar, não está podendo exercer a medicina. Comerciais, você falido, não cumpriu as obrigações.
profissionais, que é o caso dos médicos, ou da administração direta de seus bens, você é um pródigo, ou você está com demência, você não consegue mais administrar seus bens, para o direito tributário você é sujeito passivo. De estar a pessoa jurídica regularmente constituída, caso lá das vassouras, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Então, o direito tributário não exige... Não, o direito tributário não exige que a pessoa esteja capaz civilmente, capaz comercialmente. Pelo contrário. Estando ou não estando, todos têm capacidade passiva tributária. Aí eu pus aqui as disposições de capacidade civil, que são absolutamente capazes no direito civil de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiveram necessário discernimento para a prática desses atos, os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir sua vontade, esses absolutamente capazes são absolutamente capazes para o direito tributário, são incapazes para o civil. São incapazes para o civil, mas para o tributário são capazes. Capacidade civil ainda... são incapazes relativamente a certos atos, ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais, aquele que gosta de tomar cachaça de vez em quando, de vez toda hora, né? Os viciados em tóxicos e os que por deficiência mental têm o discernimento reduzido, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo, os pródigos são as pessoas que dissipam seu patrimônio, gastam sem controle nenhum. Capacidade dos índios será regulada por legislação especial. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então, por que eu trouxe esses dispositivos que não são do direito tributário, mas sim do direito civil? Porque é cobrado em concurso. Então ele vai por lá montar uma questão, sabemos que o ébrio é incapaz, tal. Ele pode ser partícipe de uma relação jurídica tributária no polo passivo? Sem problema, tá? Independe da capacidade civil. Domicílio tributário. Pessoal, nós respondemos por nossas obrigações no chamado domicílio tributário, que é o local que a gente escolhe para responder por nossas obrigações. É uma situação jurídica. É diferente da situação de fato, que é onde eu moro realmente, que é a minha residência. Residência é situação fática. Agora, o local que eu escolho para responder por minhas obrigações chama-se domicílio. No campo tributário, o domicílio é feito por eleição. É o contribuinte que escolhe. É o contribuinte que escolhe o local que ele vai responder por suas obrigações tributárias. Então, tem lá o 127. O 127 vai trazer situações que não ocorreram em eleição. Então, tem que ser fixado esse domicílio tributário. Vamos lá, 127. O 127, ele começa já falando de eleição. Na falta de eleição, então, o domicílio tributário, a regra é que o contribuinte escolha. Então, na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Quanto às pessoas naturais, as pessoas naturais, as pessoas naturais, as pessoas físicas como nós, a sua residência habitual, ou sendo esta incerta ou desconhecida, aquele que tem vários lares, o centro habitual de sua atividade. Vamos lá, o pipoqueiro que tem vários fogões, então ele está na esquina da rua X com a rua Y. Então, o seu domicílio tributário vai ser onde ele está habitualmente, na esquina da rua X com a rua Y. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado, e assim as empresas, ou as firmas individuais, o lugar de sua sede, no caso matriz, ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação de cada filial. Estabelecimento entendo aqui como filial, tá? Filial. E sede entenda como matriz. Já as pessoas jurídicas de direito público, as entidades federativas, União, os estados, municípios, as autarquias, as fundações mantidas pelo poder público, o seu domicílio em qualquer uma das suas sedes. Então, quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições, qualquer de suas sedes no território da entidade tributante.
Quando não couber a aplicação dessas regras, que a gente viu agora, considar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens, ou da ocorrência dos atos ou fatos que derem origem à obrigação. Ou, no caso do IPVA, onde esteja registrado o carro, IPTU, onde está a casa, ou, no caso de circulação de mercadorias, onde há venda de loja, ou prestação de serviço, onde é o consultório médico, onde foi realizada a consulta, aí vai ser domicílio tributário na impossibilidade de ter a eleição, que é o normal, e as situações pretéritas. Parágrafo 2º. O parágrafo 2º é o mais importante para efeito de concurso. Hoje tem toda uma jurisprudência formada nesse sentido. Depois de várias e várias fiscalizações, o judiciário entende certo e correto a aplicação desse dispositivo. Diz que a autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra anterior. Se o contribuinte ele escolhe como domicílio, um local para dificultar a fiscalização, digamos, uma grande empresa situada numa cidade menor, onde para a Receita Federal, por exemplo, ela é extremamente importante, e se tivesse em São Paulo seria um nada, então ela se transfere, abre uma salinha, porcariazinha lá em São Paulo, mas todo o seu centro produtivo fica nessa cidade interiorana. Neste caso, a autoridade fiscal pode não aceitar esse domicílio. Isso foi feito para dificultar a fiscalização. Pode ser que uma pessoa física more em Copacabana, no Rio de Janeiro, e escolha como domicílio fiscal a Rocinha. A Rocinha parece que não está tão perigoso. A favela do Alemão, o complexo do Alemão. Neste caso, a autoridade fiscal pode recusar o domicílio, porque foi feito para dificultar a fiscalização. Mas, pessoal, atento, cuidado com a pegadinha. Se a pessoa morar no complexo do Alemão, aí não dá para recusar o domicílio. Aí não dá, porque é a situação dele, é a situação fática. Pô, professor, como é que vocês fazem então na Receita? A gente manda os novos, fiscais novos, não tem problema, gente. É óbvio que é brincadeira, mas o que a gente tem para deixar gravado, para deixar marcado é que pode-se recusar o domicílio tributário quando essa alteração de domicílio foi feita para dificultar a fiscalização. Agora, se a fiscalização já é difícil, porque ele mora no Complexo Alemão ou mora num lugar de lamaçal terrível, ou tem o centro produtivo numa área de lamaçal terrível, aí não tem como mudar. Aí vai ter que ir, não tem jeito, vai ter que encarar. Muito bem. Responsabilidade tributária. É o tema que tem deixado os alunos de tributário um pouquinho mais assustados. Eu acho que é o tema mais difícil, porque tem muitas minuciazinhas. É um tema extremamente relevante, lembrando que responsabilidade tributária é a figura do polo passivo que não é o sujeito do verbo tributário, Então vamos lá, vamos tá acompanhando item por item, para a gente sair doutor aqui em responsabilidade tributária. Artigo 128 do CTN. 128 do CTN. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso. Não tem atribuição de responsabilidade de modo implícito ou tacitamente. Tem que estar expresso. Não é mais o contribuinte, é o responsável. Tem que estar expresso. A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador, não vai chamar de responsável alguém completamente desvinculado do fato gerador, da respectiva obrigação, excluindo-se a responsabilidade do contribuinte. Então, se escolhe um sujeito passivo diferente, o responsável, e diz, o contribuinte não deve mais nada. Ou se escolhe o responsável e diz, se o responsável não puder pagar, aí o contribuinte paga. Aí nós vamos ter a chamada responsabilidade e obrigação subsidiária. Um não pôde pagar, o outro paga. Então, excluindo a responsabilidade do contribuinte,
excluindo totalmente, ou atribuindo este em caráter supletivo, ou seja, se o responsável não puder pagar, paga o contribuinte, do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Então, gravando, o que é importante aqui, a lei, ela vai fixar alguém como responsável, mas sempre de forma expressa, sempre de forma claramente determinada. A uma terceira pessoa, mas não é qualquer terceira pessoa, uma terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. É o que ocorre, por exemplo, o patrão que nos paga, a empresa que nos paga, ela é que vai pagar esse imposto que paga o salário, ela é que vai pagar o imposto de renda sobre esse salário. Porque a lei assim diz. Quem paga o imposto de renda na relação trabalhista é a fonte de pagamento, é a empresa. Então, retirou do contribuinte a responsabilidade para imputar a empresa. Por isso que a empresa retém na fonte, ela retém, quando paga, ela já pega parte do imposto que ela vai ser obrigada a pagar, porque o fisco não vai vir em cima de você, vai vir em cima da empresa. Então temos lá, a gente já viu, serve para marcar território, para gravar, sujeito passivo direto, contribuinte, sujeito do verbo, sujeito passivo indireto, responsável, vinculado ao fato gerador, mas não sujeito ao verbo. Responsabilidade pode ser por transferência ou por substituição. A substituição pode ser regressiva para trás, que é diferimento, e progressiva para frente, antecipação. Temos a substituição tributária também por retenção. Acabamos de falar aqui do caso do patrão. Bom, vamos lá para o 129. Continuando na parte de responsabilidade tributária. O disposto nesta seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos. Pessoal, a gente vai ver daqui a pouco. Deixa eu tentar explicar para poder entender responsabilidade, senão não tem como. Ocorrido o fato gerador no mundo real, ocorrido o fato imponível, nasce ali uma obrigação tributária. Nasce a obrigação do sujeito passivo pagar ao sujeito ativo determinada prestação pecuniária a título de tributo. Mas isto ainda está em abstrato. O simples fato de ocorrer o fato imponível não me permite, eu, como autoridade fiscal, cobrar. Há a necessidade de constituir esse crédito tributário, há a necessidade da constituição, da concretização, da materialização desse crédito tributário. Ou seja, há a necessidade de atribuir a exigibilidade ao crédito tributário. E isso é feito por meio de um processo, de um procedimento administrativo chamado lançamento, que é a atividade fiscal, que é a própria atividade da autoridade fiscal. Então, o lançamento vai dar o atributo de exigibilidade. Só a partir do lançamento é que eu vou poder, eu como autoridade fiscal, cobrar esse tributo. Então, ocorre o fato gerador, vai ficar um tempinho sem ninguém fiscalizar, aí depois começa a fiscalização. Então, um tempinho para você lançar. Você vai pedir os livros da empresa, você pede os livros da empresa, aí ela diz que vendeu X, aí você pede os livros das fornecedoras, os comprovantes, faz toda aquela auditoria para saber se a empresa pagou o imposto direitinho. Então, está levando ali o lançamento. Acabou, encerrou? Então, constituído o lançamento. E aí pode-se cobrar o crédito tributário. Vamos lá. O disposto nesta seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos, então já lançado, já houve lançamento, ou em curso de constituição, então começou o lançamento, mas não acabou ainda, está sendo fiscalizado, ou em curso de constituição a data dos atos nela referidos, então estão sob fiscalização, e aos constituídos posteriormente, aos mesmos atos. Então ocorreu, nesse caso, o fato gerador, mas não começou nem a fiscalização. Então, resumindo, este capítulo aplica-se sempre a partir da ocorrência do fato gerador, seja ele ainda não constituído, em fase de constituição ou constituído pelo lançamento.
Então, e os atos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data, fatos geradores ocorridos. Fatos geradores ocorridos, mas ainda não lançados nem sob fiscalização, até o momento da sucessão. 130. Responsabilidade dos sucessores por bens imóveis. Pessoal, no 129, vocês me perdoem, a gente estava falando de responsabilidade sobre bens móveis. Tá? Não, está confuso aqui. Não, 129 como responsabilidade dos sucessores em caráter geral. No 130 nós estamos falando de sucessão de bens imóveis e no 131 a gente vai falar de bens móveis. Vamos lá. No 130, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes. Então, eu estou devendo o IPTU e vendo a propriedade. Esta dívida vai subrogar-se na figura adquirente. Quem comprou vai ter que pagar. Quem comprou vai ter que pagar. Exceto se respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. E isso é que acontece como quando você compra um imóvel, você vai lá no cartório, o próprio tabelião, porque mais à frente vocês vão ver que ele pode ser responsabilizado, o próprio tabelião exige, apresenta certidões negativas desse imóvel. Apresentou, constou da escritura essas certidões, constou, o adquirente está livre, não vai pagar, vai ter que pagar o vendedor, o alienante. Então o adquirente ele só responde, o comprador ele só responde se não constar da escritura pública esse título de quitação. Parágrafo único. No caso de arrematação em asta pública, entenda o leilão. No caso do leilão, o preço do tributo subroga-se. O tributo subroga-se no preço comprado. Então foi arrematado por 30 mil, tributo 5 mil, então desses 30, 5 mil já vai direto para a fazenda pública. Então no caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Então tá lá. O pagamento do crédito tributário ocorre sobre o preço depositado pelo arrematante, excluindo deste a responsabilidade tributária. Mesmo que o valor da dívida tributária seja superior ao valor depositado pelo arrematante, este não é responsabilizado. A responsabilidade é do ex-proprietário. Então, digamos que o imóvel foi alienado por 30 mil reais, o arrematante pagou 30 e as dívidas tributárias eram de 35. Esses 5 não vão ser cobrados do arrematante, vão continuar sendo cobrados do ex-proprietário. O arrematante não responde por tributos, O credor que promoveu a ação de execução contra o devedor não prefere a fazenda pública. O valor depositado pelo arrematante, se no processo tiver a presença de mais de uma fazenda, vale a regra do artigo 187 do CTN. Então tem alguém que tem crédito com o proprietário. Então ele move uma ação de execução, esse imóvel vai para a asta pública, é leiloado. Antes de pagar o credor comum, privado, paga-se a fazenda. Se não sobrou nada, azar do credor, azar. A fazenda pública tem preferência, é um dos privilégios no caso de garantia de crédito tributário. Então, primeiro paga a fazenda. Só vai ter concorrência entre as fazendas se houver habilitados para aquele mesmo crédito, fazenda federal, estadual e municipal. No 187 diz que primeiro paga as dívidas da União, depois de suas autarquias, depois paga dos estados, Distrito Federal e suas autarquias, e por fim os municípios e suas autarquias. A concorrência só estabelecida entre as entidades federativas. Por particular, não. Primeiro paga todos os débitos tributários. Se sobrar alguma coisa, paga o particular. Pô, mas foi ele que promoveu a ação de execução. Não tem nada a ver. Primeiro, a preferência é da fazenda pública.
131. Responsabilidade dos sucessores por bens imóveis, e aí nós vamos dizer que no caso de remissão, e bens móveis. Vamos lá. 131. São pessoalmente responsáveis o adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos. Neste caso, somente bens móveis, bens imóveis segue a regra do 130. E os remidos também envolvem bens imóveis, bens móveis e bens imóveis. Então, o adquirente ou remitente, remitente, desculpem, remitente é aquela pessoa, os bens estavam em fase de arrematação, estavam em execução. Aí vem alguém, paga a dívida para ficar com os bens. Esse é o remitente. Este é o remitente. Figura da remissão com C cedilha. Com C cedilha. Porque com 2 S a gente sabe que é perdão. Então, são pessoalmente responsáveis também o sucessor a qualquer título e o cônjuge meieiro, o cônjuge que sobreviveu, pelos tributos devidos pelo decujus. Decujus, entendam, morto. Na realidade, decujo está se reportando, decujo está sendo feito o inventário. Mas entendam como sinônimo como morto, presunto. Como deixou bens, vamos chamar de saudoso. Até a data da partilha ou adjudicação. Limitada a responsabilidade ao montante do quinhão do legado da ameação. A adjudicação é quando um bem ele é transmitido dentro de um processo judicial. Então, ocorrida a morte, corrida aberta, ocorre a chamada abertura de sucessão. Esse montão de bens deixado pelo falecido, carro, propriedades, títulos, isso chama-se em direito universalidade de bens e especificamente no campo da sucessão de espólio. Então, vai ter que se abrir um processo para partilhar, para dividir entre os herdeiros essa universalidade de bens. Esse processo que tende a partilhar esses bens chama-se inventário. Em alguns casos, um procedimento um pouquinho mais simples, arrolamento. Tá? Quando não tem herdeiro menor, quando não há litígio, pode ser feito por arrolamento, que é inventário mais simples, mais simplificado. Então, o inventário é o procedimento que tende a dividir o espólio, a partilhar o espólio. Então, aqui tem a morte, aqui, nesse período, se faz o inventário, tendente à partilha dos bens, a partilha. Enquanto não houve partilha, esse conjunto de bens chama-se espólio. Então, vamos lá. Deixa eu explicar aqui, depois a gente vê na lei, que acho que fica mais fácil. Ó. Partilhar, aqui partilhar. Vão ter fatos geradores ocorridos aqui, fato gerador 1, por exemplo. Ocorrido antes da morte, que quem era o contribuinte era o decujus. Aí ele morreu, quem vai pagar é o espólio. Aí na figura de quê? De responsável. Aí durante o espólio vão ter imóveis sendo alugados, empresas nessa universalidade de bens produzindo capital. Então vão ter fatos geradores, vamos chamar de FG2. O FG2, o espólio vai pagar como contribuinte. Tá? E aí a partilha vem os herdeiros. Se por acaso esse FG1 ainda não foi pago pelo espólio, porque ainda não se descobriu, não tinha sido fiscalizado. E esse FG2 também ocorreu e não foi lançado, quem vai pagar pelo FG1 e FG2, quem vai pagar pelo FG1 e pelo FG2 serão os herdeiros, na figura de responsáveis.
Porque contribuinte do FG1 era o decujo, contribuinte do FG2 era o espólio. Então, eles pagarão na condição de responsáveis tributários. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos voltar ao slide. Então, tá lá. O sucessor, veja o inciso 2. O sucessor, a qualquer título, aí você pode pôr o herdeiro, o legatário, pode ser herdeiro, legatário, e o cônjuge meeiro, né, que sobreviveu, será responsável pelos tributos devidos pelo decujus até a data da partilha. Então, o FG1 se o espólio não pagou e pelo FG2. Ou adjudicação, limitada essa responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da ameação. Se o morto deixou o conjunto de bens no valor de 50 mil e o tributo, e a quantidade de tributos 80 mil, aí ele não vai ser mais saudoso com certeza, porque os herdeiros vão pagar até o máximo da herança deixada, até os 50 mil. Ah, mas devia 80. Não existe essa transferência de responsabilidade acima do montante da herança. Mesmo raciocínio para metade que toca ao cônjuge sobrevivente, o meeiro. Respondem pelos créditos tributários do decujus e do espólio. O espólio, pelos tributos devidos pelo decujus até a data da abertura da sucessão, até a morte. Então, o espólio vai responder lá pelo FG2, pelo FG1, tá? Pelo FG1. FG2 ele vai pagar como contribuinte. Os herdeiros só vão pagar o FG1 e o FG2 se ocorrido o fato gerador, eles não tiverem sido fiscalizados. Aí o fiscal vai já nessa época, depois da partida, fiscalizar, aí ele vai autuar no nome do espólio ou no nome do decujus? Não, aí ele já vai autuar no nome dos herdeiros ou do cônjuge meeiro, aí na condição de responsável. Então, inciso 3, o espólio pelos tributos devidos pelo decujus até a data da abertura da sucessão. Tranquilo, pessoal? Fácil? Muito bem. Vamos avançar. Responsabilidade por sucessão ou responsabilidade empresarial. Eu acho que eu já estourei nesta aula, já tem sinal, pessoal, peço desculpa, na próxima aula a gente continua daqui, vou fazer a próxima aula um pouquinho mais curtinha, tá? Mas o tema é o mesmo, continuamos em responsabilidade, vamos continuar em responsabilidade, agora a responsabilidade empresarial. Então, próxima, aqui a gente deu quase 40 minutos, esticamos um pouquinho, me distraí um pouquinho, na próxima aula a gente faz um pouquinho mais curto. Um abraço, até daqui a pouquinho.